O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso do Banco Master no STF. Isso aconteceu após a reunião com os demais integrantes da corte. O encontro, convocado pelo presidente do STF, Edson Fachin, teve como base o relatório da Polícia Federal que cita o nome do magistrado. A reunião durou cerca de 3 horas e, ao final, os 10 ministros divulgaram uma nota em apoio pessoal a Toffoli. No documento, o colegiado afirmou que não há cabimento para uma arguição de suspeição no caso do Banco Master. Os ministros também reconheceram a plena validade dos atos praticados por Toffoli na relatoria da reclamação e dos processos a ela vinculados. A manifestação destaca ainda a inexistência de impedimento ou de suspeição e que o magistrado atendeu a todos os pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. O documento também ressalta que a decisão segue o que prevê o Código de Processo Penal e o regimento interno do STF. Agora, com a saída do ministro Toffoli, o ministro André Mendonça foi definido como o novo relator no caso Master no STF. A redistribuição foi realizada por sorteio e encaminhada à presidência da Corte após a reunião entre os ministros. Participaram do sorteio todos os magistrados, com exceção de Toffoli, que deixou a relatoria, e do presidente do STF, Edson Fachin. E abrimos então o debate. Maria, gostaria de te ouvir. A PGR está fazendo nada, é ventríloco do STF e não vai fazer nada por própria e espontânea vontade. Aí nós temos o Toffoli. Devemos lembrar, e coloco em situação para abrir o debate, que a Lava Jato foi colocado com moro em suspeição por mensagens entre o ministro e o procurador. Nós já provamos aqui, isso é absoluto e notório, que teve um jantar entre Alexandre de Moraes e a PGR, o Gonet. E que, nesse caso, o Toffoli não falava com o procurador-geral da República, não, falava com um investigado, com um réu, melhor, um réu. Se isso não é motivo de suspeição, qual é o motivo de suspeição? Eu realmente não sei, Segré, e eu vou falar aqui do que você trouxe, e eu também trouxe na minha primeira fala, que o que mais me espanta é essa nota conjunta dos ministros, que falaram que o ministro Dias Toffoli, ele agiu da maneira mais prudente, atendendo a todos os pedidos que lhe foram colocados, e a gente sabe muito bem que isso não é verdade. A questão dele pedir aquela cariação sem pé nem cabeça no início de janeiro, logo em seguida ele tentar abafar alguns dos materiais apreendidos pela Polícia Federal, então calma lá, alto lá, que atitude corporativista que a gente está vendo do principal órgão jurídico do nosso país. É realmente muito triste. E quero deixar claro que o Toffoli agiu dessa maneira para tentar salvar a própria pele, porque ele, abrindo mão dessa relatoria, ele se livrou de uma possível suspensão e um potencial segmento dos pedidos de impeachment que já devem bater recorde no Senado. Até uns 2 meses atrás, já havia um recorde de 30 pedidos só em 2025. Agora, eu nem sei te dizer, esse número deve ter chegado a 100. Mas eu queria destacar essas 2 notas aqui que me chamaram muito a atenção. E o que você disse, Segré, é realmente muito complexo. Eu torço para que o André Mendonça leve a cargo esse julgamento da maneira mais séria possível. Professor Suano, o fato de que seja André Mendonça me parece uma esperança para a investigação, porque é o único que mais ou menos a gente pode confiar. Mas me chama a atenção que os 10 ministros deram um apoio. É um corporativismo judiciário importante, né? Eu queria ter sido mosca para estar nessa reunião. Eu também, mesmo porque ela não foi uma reunião pacífica. Ela teve 2 turnos, as 2 primeiras horas, pelo que foi divulgado na mídia, foram extremamente tensa. Depois eles voltaram para chegar e tomar uma determinada decisão. Olha que coisa interessante. A decisão que foi anunciada é de que ele renunciou à relatoria. Ou seja, ele não foi expurgado. Não, ele elegantemente renunciou. E todos os ministros assinaram, incluindo o André Mendonça, mas aí eu faço a ressalva que o André Mendonça ele está adotando uma sabedoria milenar. Ele está dizendo, vamos deixar o carro andar e ao longo do percurso as pessoas verificarão que aquilo ali foi apenas protocolar para evitar alguma ruptura naquele momento, que poderia ser uma ruptura que iria afetar de uma maneira a sociedade como um todo. E eles iam, corporativamente, adotar todos os procedimentos que fossem necessários para se defender.
Porque, queira ou não queira, o que consta é que o material entregue pela Polícia Federal não diz que há suspeição. Há indícios de crime do Toffoli. É isso que está circulando aí. Aí eles arranjaram, todos assinaram, inclusive André Mendonça. O medo que eu tenho é de que isso seja uma armadilha que acabou caindo no colo do André Mendonça. Por quê? Porque o André Mendonça ele vai seguir na reta. Eu tenho grandes expectativas, esperança e confiança no André Mendonça. Claro que a gente não deve confiar em ninguém, mas ele pode mudar. Mas eu tenho grandes expectativas. O problema é que vai virar uma armadilha. Por quê? Porque o André Mendonça vai seguir na risca aquilo que tem que ser feito. E os ministros vão começar a se rebelar contra ele. E vão começar a trazer problemas, colocar questões para ele tropeçar ou tentar arranjar uma forma de fazer o ministro ser prejudicado. E eu tenho algumas fobias, uma delas é a aerofobia, que é o medo de andar de avião e de helicóptero. Eu vou te levar a voar um dia. Eu vou. Com emoção. Com emoção, mas eu vou te dizer, se eu fosse o ministro, eu pararia de andar de helicóptero se alguma vez ele andou. Eu pararia de andar de avião e começaria a ter muitos cuidados e ter alguns seguranças ao seu lado. Por quê? Porque o André Mendonça pode se tornar o cara para produzir a transformação dentro do STF, se ele levar isso até o final. Porque vai ficar muito claro que o Toffoli, com toda certeza, ele se afastou, mas ele deve ter colocado o dedo na cara e falou assim, como o Eduardo Cunha fez, que eu estava a 5 metros do Eduardo Cunha quando ele falou para todo mundo na comissão de Constituição e Justiça, eu não sei qual era a comissão que estava lá, de ética. Ele falou, se eu cair, 200 aqui vão cair. Aí todo mundo, o senhor está nos ameaçando? Não, ele pegou, inteligente, não, é que o procedimento que vocês estão abrindo comigo pode ser aplicado contra vocês. Eu não me assustaria que o Toffoli tenha feito isso. Ele tenha dito, olha, se eu cair daqui 200, vocês 10 e mais a família de vocês, cai todo mundo junto. E por isso eles arranjaram uma medida para evitar esse abraço do afogado nesse momento, porque aí traz um caos geral no país. Por uma razão simples, você tem os comandos que podem estar realmente do lado do governo, mas você não tem o grosso das corporações e o grosso dos cidadãos apoiando essa gentalha. Eles estão revoltados com o que estão vendo. Então, tem um abraço do afogado agora, muito provavelmente quem vai se afogar são os comandos de todas as corporações, civis, militares, qualquer coisa que seja. Eles é que vão cair e vão ser afogados juntos. Não será o grosso, basta que veja o que a Polícia Federal está fazendo agora. O grosso da Polícia Federal está dizendo, a gente cansou. Porque não vem com essa de princípio da obediência devida, não, porque tem a lei. Vocês estão nos obrigando a cumprir leis ilegais, cumprir procedimentos ilegais. Então, a própria Polícia Federal já está começando a ficar incomodada. Para encerrar de verdade, concluir de verdade, eu não me assustaria se aparecesse, dentro das próximas semanas ou próximos 2 meses, uma medida para arranjar uma rota de fuga para o Toffoli. Ele brinca de Barroso, diz que vai embora, resolve o problema do Alcolumbre, que é para colocar o seu sabonete lá dentro do STF, resolve o problema do Lula, porque o Alcolumbre coloca para votação os ministros, ele pega o seu dinheiro e vaza do Brasil. Alguém fala de Barroso? Ninguém fala de Barroso. Onde está? Na Índia, fazendo meditação. Ou seja, eu não me assustaria se ele fizesse isso. Uma grande pizza feliz. Sim. Que está sendo preparada aí no forno, Pode é isso. ser. É verdade. Mas, Aninha, imaginemos por um momento, nos colocamos na pele do André Mendonça. E a gente já conversou em algumas oportunidades aqui. Se tem um conluio entre eles, eu continuo a pensar que de todos os ministros, o André Mendonça é o que menos palestras faz, o que menos aula. Bom, ele dá aula, mas não está em Banco Master, essas coisas. Se a gente vê que está pressionando o resto dos ministros, seria maravilhoso que ele diga, senhores, estou me demitindo porque fulano e fulano tem negócios que não são compatíveis com a função e solta todo mundo e que exploda tudo. Mas ainda dá tempo de recuperar alguma coisa no STF, segundo a tua visão? Olha, seria muito interessante, viu, Segré? Eu vou aproveitar para pegar o ponto tanto do professor Suano quanto da Maria, que eu achei excelente as colocações deles, porque assim, primeiro do que o professor falou, o Toffoli, né, a notícia foi que ele entregou a relatoria. E aí, eu trago aqui 2 notícias, uma da Metrópolis, porque ontem, às 17h51, Toffoli disse que não deixaria a relatoria para o Fachin. Sim. 5 horas depois, a coisa mudou.
Ele entregou. Então, isso mostra o quê? Pelo menos na minha visão, que não foi uma entrega que, olha, ele estava ali sendo algo que partiu dele, sabe? Teve ali aquela pressão, porque a gente sabe que o Banco Master tá em todo jornal, tá na boca do povo, o pessoal mesmo até em carnaval tá muito atento em relação a isso. Então, isso traz ali uma medida de que não foi algo que foi, olha, da opção dele, da escolha dele. Só que aí eu pego o que você falou, Segre, do André Mendonça. Longe de mim, claro, querer desconfiar da grande Suprema Corte, né, que a gente tem no STF. Só que vocês não acham que é muita coincidência? O sorteio eletrônico, né, que decidiu que o André Mendonça fosse e tudo mais, mas a gente pode, né, pensar, ou não sei se ainda pode pensar aqui no Brasil, mas a gente pode pensar o seguinte: não parece que os ministros ali estavam em busca de um relator que não fosse chamativo, que não fosse ali, que não tivesse escândalos, como você mesmo falou? E diante do cenário, né, dos ministros do STF, eu vejo pelo menos os dois indicados do presidente Bolsonaro, que são os mais, assim, a menos, vamos dizer assim, não são envolvidos em escândalos, estão ali, né? A minha única crítica mesmo pesada a eles é que às vezes são muito mornos, mas assim, vamos ver se agora muda. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, assim, vocês acham que a postura do Mendonça vai ser mais rigorosa mesmo e vai acabar causando um desconforto institucional? Ou vai, de certa forma, suavizar, arquivar, o que vai acabar causando uma frustração não só por parte de nós, da direita, mas de todo o povo brasileiro? Eu tô muito, assim, ansiosa para ver qual que vai ser a medida e a postura do André Mendonça, mas isso é fato. O sorteio que escolheu o Mendonça como relator pode até ter sido técnico, mas eu tenho comigo que o efeito, o resultado, foi definitivamente político. A tua pergunta que vai responder Luiz Arthur Nogueira. Por favor. Mas é política de tradição, você viu? A gente perguntou, ela respondeu, mas mandou uma pergunta, assim, soltou aí. Ela já tá treinando pros debates. É isso aí. Segre, vamos lá. A gente sabia desde o primeiro dia que o Dias Toffoli não poderia ser relator do caso do Banco Master. Desde que ele pegou a carona com aquele jatinho do advogado para assistir final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, a gente já sabia que estava tudo errado e que, portanto, ele não teria um papel isento como relator do caso do Banco Master. Muito bem. Aí você trouxe a seguinte notícia, Segre. Os ministros reconheceram a plena validade dos atos praticados por Toffoli na relatoria do Banco Master. Qual é a nossa reação? Que absurdo. Óbvio que não foi válido o que ele fez, mas eu vou tentar olhar um lado positivo. Essa decisão está correta. Sabe por quê? Porque, a rigor, se os ministros considerassem que, de fato, o Dias Toffoli não poderia ter atuado em nenhum momento, eles teriam que anular tudo. Primeiro, você recomeçaria do zero toda a investigação e, pior, todas as provas já coletadas pela Polícia Federal seriam anuladas, inclusive os celulares do Vorcaro. Ou seja, não é inteligente para quem quer, de fato, investigar e punir, cancelar tudo que foi feito. O melhor afasta o Dias Toffoli, né? Todo mundo sabe que o que ele fez não foi isento, mas continua a partir daqui. E não torna tudo nulo, seria um grande erro. Então, eu vou olhar o copo meio cheio. Que bom que mantiveram tudo que foi feito, porque já tem prova suficiente para punir muita gente, inclusive o próprio Dias Toffoli. O segundo ponto que a Aninha levantou aqui do André Mendonça, ele tem de fato a oportunidade de brilhar pela primeira vez. Ele claramente é um juiz ali excluído do plenário, né? Ele sempre é minoria em tudo. No ano passado teve um bate-boca forte com o Dias Toffoli, que o chamou de covarde. Dias Toffoli chamou o André Mendonça de covarde, né? Só que o André Mendonça, ele é um cara discreto, ele é um cara polido, ele é um cara técnico. Ele tenta ser técnico nos julgamentos em que ele tem que proferir a decisão dele. Então eu espero que ele seja um cara técnico, né? E que ele não esteja em conluio com os demais ministros. Alguém vai dizer, mas ele assinou lá. Mas não tem como, gente. Ele não vai assinar. Ele vai gerar uma ruptura única de 10... Não, é óbvio que ele tem que assinar. Faz parte do jogo. O sorteio, não sei como foi feito. Que bom que caiu com ele. Temos esperança de que o Banco Master será devidamente investigado. Agora, qual o destino do Toffoli, eu não sei. Dizem que seria uma boa saída uma embaixada lá bem longe do Brasil.